Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Aleluia. Domingo passado nós estávamos fazendo em Caxias o que fizemos domingo retrasado. Está ficando alguns celulares, carteiras, algumas coisas aqui em cima. Deve ser oferta. Põe no gasofilaço. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14. Bom, Tiago capítulo 2, versículo 14. Todos acharam? Bom, deixa aberto aí. O Senhor colocou essa palavra no meu coração muitos anos atrás, onde eu estava ministrando na plantação de uma igreja, onde nós estávamos à frente, ali, responsável pela plantação da igreja. E um dos primeiros cultos da igreja, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ela é simples, na verdade. São princípios naturais da edificação, da construção, que nós precisamos compreendê-los de maneira espiritual para a edificação que nós estamos envolvidos. Então os irmãos, que estão anotando aí, são princípios básicos de uma edificação sólida e prevalecente. Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Esse é um texto que muitas vezes os pastores não gostam de compartilhar. Por quê? Porque ele parece contraditório. Ele parece contraditório com a salvação exclusivamente pela graça mediante a fé. É como se, além de fé, nós tivéssemos que fazer alguma coisa. Agora, não é essa a verdade. A verdade é o que está escrito lá em Efésios, ao nosso respeito, que Deus nos fez obra-prima. De Deus nós somos feitura. Essa palavra feitura é poema. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão quis que andássemos nela. Então preste atenção. Você não é salvo pelas obras. Alguém pode dizer amém? Não tem nada que você venha fazer ou deixe de fazer, ou não tem nada que você venha praticar que faça com que você receba a salvação de Deus. A salvação, ela é exclusivamente pela fé. Salvação exclusivamente pela fé. Agora preste atenção, irmãos. Nós temos algo no meio da comunhão, do corpo de Cristo, da igreja, que vai exigir de nós a nossa cooperação. É o que nós chamamos de obras. Nós, que eu digo, a Bíblia chama. Então, nós não fomos salvos pelas obras, fomos pela fé, mas para as obras. Então, a partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós entramos no corpo, nós estamos envolvidos em uma obra. Nós estamos envolvidos em uma edificação. E o nosso lema, como alguém que está servindo a Deus, deve ser como Paulo pôde falar ao respeito de si mesmo no final do seu ministério. Porque a graça de Deus em mim não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Preste atenção. Você acha que o Paulo, aquele cara lá, Paulo, ele conhecia a graça de Deus, sim ou não? Se tinha alguém depois de Jesus que conhecia a graça, esse alguém era Paulo. Alguém concorda comigo? Escreveu 70% do Novo Testamento. Ele conhecia o Evangelho. Ele conhecia a graça. Agora, ele diz que a graça nele não tornou vã. E quando a graça não se tornou vã, a maneira dele medir é: eu trabalhei. E agora eu quero te deixar
uma palavra de esperança. O seu trabalho para Deus, o seu trabalho no envolvimento da obra de Deus, não é em vão e não passa batido aos olhos de Deus. Pelo contrário, a recompensa de Deus virá de acordo com as suas obras. A recompensa de Deus não vai vir porque você creu, simplesmente. Começa pela fé. Mas uma vez que nós cremos, o Senhor nos introduz na edificação. Nos introduz na sua obra. E Ele não vai nos recompensar simplesmente porque você creu em Jesus. Se você creu em Jesus, essa obra não é sua, essa obra é de Jesus. Mas uma vez que eu criei, eu estou envolvido agora e eu não quero fazer com que a graça seja vã na minha vida. Eu quero trabalhar, eu quero servir a Deus. Quantos estão me entendendo? Eu quero servir a Deus. E se existe uma obra, uma edificação, que todos nós deveríamos nos envolver, essa edificação é a edificação da casa de Deus. Essa é a edificação que todos nós precisamos nos envolver. Se a Bíblia estivesse escrito que o negócio de Jesus fosse hospitais, então o nosso negócio tinha que ser, vamos ser médicos, enfermeiros, administradores de hospital, vamos estar envolvidos com hospitais, porque o negócio de Jesus é hospital. Se o negócio de Jesus fosse creche, vamos estar envolvidos com creche. Se o negócio de Jesus fosse escola, vamos estar envolvidos com escola, porque essa é a obra dele. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: sobre essa pedra edificarei o que, meus irmãos? A minha igreja. Opa! Esse verbo aqui, ele está em qual pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa? O verbo está em primeira. Quem que edifica a igreja então? Jesus disse para Pedro: sobre essa pedra edificarei. Em outras palavras, sou eu que vou edificar. Tem uma obra que Jesus está fazendo, sim ou não? Sim. Essa obra está envolvida com a sua igreja. Vamos então nos envolver com a obra que Jesus está envolvido, amém, irmãos? Amém. Todas as outras coisas podem ser ótimas, nobres, pode ser coisas boas. Nós como igreja, inclusive, podemos fazer. Você pode estar envolvido com orfanatos, você pode estar envolvido com hospitais, você pode ajudar pessoas carentes, você pode fazer muitas outras coisas. Mas lembra, tudo isso é periférico em relação ao centro da edificação. Quantos estão me entendendo? Amém mesmo? Tudo é periférico. Pode até ser obra de Deus, sim ou não? Sim. Mas é periférico. Então, uma coisa é, nós temos a revelação, e eu acredito que isso só vem por revelação. É um conhecimento espiritual, não é só um conhecimento da mente. Nós precisamos ter revelação de que o Senhor nos chamou para nos envolver com essa obra. Nós queremos edificar uma obra que seja prevalecente. Eu comecei a contar aqui, como o Senhor me deu essa palavra, não finalizei. Mas o Senhor me deu essa palavra, tocou no meu coração para ministrar no começo de uma igreja. A igreja estava começando. Ainda que nós estejamos no começo, porque 4 anos é começo, só que a gente não fica falando que aqui em Novo Hamburgo, lá nós estamos no começo. Porque foi fundamentado, já começou. Lá nós estávamos realmente nos primeiros meses. Mas eu me senti o desejo de compartilhar isso com os irmãos nessa noite, porque não é novidade para nenhum, porque a minha parte, a parte da minha casa, da minha família, nessa edificação, está chegando no final. Então nós estamos partindo. Mas eu quero deixar para os irmãos o DNA. Qual é o DNA com o qual nós plantamos, essa equipe tem plantado, porque eu não faço nada sozinho, e que eu creio que é o desejo do pastor Vitor, do Pedro, os demais irmãos da equipe, de permanecer, de continuar nessa obra. É isso que essa é a importância. Você, como membro, não tem glória, não tem nobreza, não tem virtude, não tem alegria nenhuma em mim, em saber que depois que eu fui embora, os irmãos não foram mais nas reuniões, os irmãos ficaram tristes, desmotivados, não estão mais presentes. Sabe o que é isso? Isso é tristeza para a minha alma. Não é alegria, não é glória, não tem coroa nisso. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, nós começamos algo, nós estamos fazendo algo. Como que nós estamos fazendo? É isso que eu quero te mostrar aqui. E da maneira que nós estamos fazendo, faça você também. Daqui para frente, faça você também. Envolva-se
desta forma. Então, são princípios simples, são princípios, elementares. Acredito que eu não vou falar nada muito novo para os irmãos aqui nessa noite, mas que o Espírito de Deus possa tocar no seu coração e trazer luz, revelação. Para isso acontecer, para que a edificação da casa de Deus possa acontecer, nós necessitamos compreender alguns princípios básicos. E o primeiro princípio tem a ver com: antes de crescer para cima, é necessário escavar. Se você está anotando, pode anotar. Pastor, crescer para cima é pleonasmo, é uma redundância. Não, não é não. A raiz cresce para onde? A raiz cresce para baixo. Você pode crescer para cima e pode crescer para baixo. E o que eu estou dizendo é que antes de a construção crescer para cima, ela precisa crescer para baixo. Então vamos pegar um texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Sabe o que é isso, irmãos? Escavar nos fala de uma vida oculta em Deus. Escavar nos fala de um tempo onde eu estou recebendo de Deus algo que aparentemente ninguém está vendo. Mas isso é o que nos dá realidade. É isso que nos dá realidade para aparecer. Então, eu quero pegar aqui os pontos e trazer para os irmãos de maneira espiritual, mas fazendo um paralelo com a construção natural. Quantos irmãos já construíram ou já estiveram de alguma forma envolvidos em uma construção de alguma casa aqui? Levanta a mão. Alguns irmãos já estiveram, ok? Todos os outros, se não estiveram, não tem problema, porque de alguma forma você já presenciou, você já viu. É interessante que, mesmo que seja uma casa, vamos pensar numa casa, um sobrado, uma casa de 2 pisos. Tem que cavar, sim ou não? Então você já viu construir uma casa e alguém escavando, porque vai colocar ali as vigas e vai subir as paredes? Você já viu isso? Mas alguém já viu construir um prédio de 10 andares, 15 andares? Tem que furar, sim ou não? É a mesma coisa que furar na casa? É a mesma? Mesma profundidade, o mesmo furo? Não, porque a escavação está diretamente relacionado ao crescimento do edifício. Então ouça-me, quanto mais ou quanto maior é a construção que Deus está envolvendo você, maior será também a escavação. Entende isso? Se o Senhor tem escavado você de maneira pessoal, é porque realmente tem algo grande para aparecer em você. Mas antes de aparecer, antes de brilhar, antes de você ver aquele prédio pomposo, grande, bonito, que chama atenção na cidade, ele cresceu para baixo. Ele cresceu escondido. E aquela parte ninguém vê. Aquela parte é você e Deus. Aquela parte é o que nos dá realidade. É aquilo que os homens não vê, mas tem valor diante de Deus. Sabe, você não vai ver aqui, pastor, irmãos, vamos fazer aqui, fazer uma avaliação. Quantas horas aí, irmão, você está orando por dia? Como é que está aí sua oração? Está falando, está assim, está assado? Tem coisas que não tem como mensurar. Tem coisas que ninguém vai querer saber, que ninguém vai te questionar. Mas você sabe, Deus estava te vendo. Deus está com você. Então é o tempo onde nós estamos gastando, nós e o Senhor. Mas escavar também nos fala daquilo que foi forjado em nós. Então eu estou falando de um aspecto da escavação. Um aspecto da escavação é o nosso tempo com o Senhor. É o nosso tempo em secreto. É o nosso devocional. É o nosso buscar a Deus. Isso tem valor? Sim. Isso tem valor para cada um de nós na edificação. Nós não queremos simplesmente aparecer. Nós temos que ter realidade para aparecer. Então esse é um aspecto. Mas existe um outro aspecto que está relacionado com aquilo que foi forjado em nós. No texto de Tiago, se você está com ele aberto aí, volta um pouquinho, volta uma página. Olha o que diz Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria. Uau, não é fácil não. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alguém aqui já passou por alguma provação? Levanta a mão, deixa eu ver. Já passou por alguma tribulação? Que bom que eu não estou sozinho nisso. Mas você passou murmurando, reclamando, ou você passou com alegria? Essa parte não precisa responder não. O apóstolo Tiago está dizendo, tende por motivo de alegria. Será que ele está falando para ser hipócrita? Pastor, está incentivando, assim, nós sermos irônicos, né? É um tipo de ironia. É para eu chorar, mas eu estou aqui rindo. Não, não é para isso. Vamos continuar o texto, você vai entender. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Preste atenção, isso aqui é escavação. Pastor, eu creio que na nova aliança, Deus não fica lançando nós lá no deserto para a gente sofrer, passar necessidade, passar fome, passar crise, tribulação. Deus coloca a gente nessas coisas? Não. Se você conheceu esse Deus, eu quero te dizer, esse é o Deus do Velho Testamento. Esse é o Deus da velha aliança. Deus não vai e coloca você no meio das dores, das aflições, dos desertos. Não é Deus que te coloca no deserto. Agora, a vida e o mundo que nós vivemos, ele é um mundo caído. Ele é cheio de angústias, ele é cheio de aflições. E é inevitável que eu e você passemos pelo deserto. Mas a vontade de Deus é nos tirar de lá. É inevitável que eu e você passemos por tribulações. Inclusive o próprio Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. É porque eu vou colocar aflição na sua vida, é isso? Você vê Jesus, olha para Jesus, ministério de Jesus, 3 anos e meio. Você vê Jesus colocando aflição nas pessoas, é isso? As pessoas estavam lá, endemoniadas, aí Jesus ia lá e colocava um pouquinho mais de demônio. Provação para ela. A pessoa estava com uma dor na coluna, Jesus colocava uma dor no joelho também, colocava ela na cadeira de roda. Para quê? Para ver se ela vai perseverar. É assim que Jesus faz? Não. Quando Jesus via um enfermo, o que ele fazia? Trazia aflição ou trazia alívio? Alívio. Você acha que Jesus mudou ou ele continua querendo trazer alívio para você? Mas as aflições continuam. Aflições na carne, aflições na conta bancária, aflições na família, aflições no trabalho, aflições de relacionamentos. As aflições estão aí, porque o mundo é assim. O mundo é caído e nós estamos no mundo. Quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por provações, a palavra do Senhor diz que isso vem para nos aperfeiçoar. Então Deus, na verdade, tira daqueles dias difíceis que você está passando, Ele tira o aprendizado, Ele tira o melhor. Para quê? Para te abençoar. Deus está em todo tempo procurando meios de te abençoar. E isso ninguém vê. Ninguém precisa ver. Os seus testes, suas tribulações, suas pressões, é algo que você carrega, você e Deus. É claro que você pode compartilhar. Principalmente compartilhar com o irmão que é o seu companheiro de jugo. Fala, irmão, vem cá, estou passando por isso e isso, eu quero compartilhar contigo, ora conosco, estamos juntos, fortalece aqui a minha fé. Isso é bênção. Mas as pessoas, no geral, não precisam ficar sabendo que você está passando por dias difíceis, precisa? Sai falando, todo mundo aí que está passando por angústia, fui mandado embora do meu trabalho, pessoal, quem quiser me ajudar aqui, ó, né, estou recebendo doação, recebendo oferta, tadinho de mim, coitado. Não é assim que a gente procede. Na verdade, as nossas dificuldades, nossas provações, nós fazemos esconder. É assim ou não é? Só que Deus está vendo. Você está sendo escavado. Quanto maior a construção para cima, mais vai ser escavado para baixo. E essa é a primeira parte. A primeira parte da construção tem a ver com esse crescimento para baixo. A
primeira parte da construção tem a ver com escavar. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai produzir isso em você. Isso é o que nós chamamos de realidade espiritual. O Pedro esses dias estava comentando sobre o Reinhard, né? Falando, irmãos, interessante, não sei onde que ele falou isso, foi na comunhão, foi no culto, não lembro, mas ele comentou assim, é interessante porque o irmão chega aqui e fala, oh, Jesus é bom. E todo mundo fala Jesus é bom, mas quando ele fala tem algo diferente. O Pedro estava compartilhando. É verdade, sabe o que é esse algo diferente? Realidade, consistência. Aquilo que eu falo encontra um caminho em mim, tem realidade. Então não é só falar, é um falar com experiência, é um falar com vida, é um falar com realidade. Essa escavação de Deus nas nossas vidas produz em nós realidade. Realidade. A realidade para aparecer depois. O aparecer não no sentido pejorativo, no sentido visual mesmo. Quando as pessoas começam a ver, quando as pessoas começarem a olhar o seu ministério, a liderança da sua célula crescer, é importante que haja realidade. Ou seja, antes desses discípulos aqui serem gerados, antes desses irmãos serem formados, eu comecei essa célula, não tinha esses outros líderes, mas agora tem esses líderes. Mas teve algo que você não viu, mas aconteceu entre eu e Deus. Os irmãos estão me entendendo? Você pode falar amém? Segundo ponto, segunda característica na edificação é o fundamento é Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Finalzinho da Bíblia lá, antes de Apocalipse. 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Diz assim, chegando-vos para ele quem? Cristo. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aqui agora, o apóstolo Pedro está chamando esse fundamento de a pedra que vive. Uma edificação para ser de Deus, irmãos, tem que ser alicerçada sobre o fundamento da pessoa e dos princípios de Cristo. Qualquer igreja, qualquer obra que você vê aí, por aí, só é igreja se estiver fundamentada em Cristo. Qualquer igreja. Se Cristo não é o fundamento, isso é seita, isso é uma religião, mas isso não é igreja. Para ser igreja, Cristo precisa ser o fundamento. Então nós estamos vendo que primeiro tem que ser escavado. Segundo, tem que ser posta a pedra fundamental. E a pedra fundamental não é o pastor, a pedra fundamental não é o irmão mais rico, a pedra fundamental não é o irmão mais carismático, a pedra fundamental não é o irmão mais inteligente, a pedra fundamental não é o irmão que estudou mais e fez curso de teologia. A pedra fundamental dessa igreja é Cristo. É sobre Cristo que nós edificamos, sobre a sua pessoa e os seus princípios. O que ele fez e o que ele pregou e ensinou, esse é o fundamento dessa obra. Essa obra que você está participando, que você está envolvido, Cristo é o fundamento. Não tem uma pessoa além de Cristo que é o fundamento dessa obra. Agora, sobre esta pedra, irmãos, sobre esta rocha, sobre esta pedra fundamental que é Cristo, algumas pessoas batem na rocha. Não vou ler todo o texto com os irmãos, mas talvez você lembre da história. Quando Moisés estava conduzindo o seu povo, o povo de Deus, do Egito para a terra prometida, teve um momento onde Deus falou para ele falar para a rocha, ordenar a rocha. Mas ele não falou com a rocha, ele fez o quê? Bateu na rocha. Preste atenção. Existem alguns
que batem na rocha e são impedidos de desfrutar do melhor de Deus. Mas tem outros que tropeçam na rocha. É possível tropeçar na rocha? É. Ali em 1 Pedro, se você está com a sua Bíblia, estou lendo bastante a Bíblia com os irmãos, mas é bom que você vai se familiarizando com a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 6, pois está escrito, está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmãos, tem alguns que batem na rocha e são impedidos de desfrutar do melhor de Deus. Agora tem outros que tropeçam nela e perdem o fluir e o mover de Deus. Pastor, como assim? É possível Cristo ser tropeço para alguém? É. Essa palavra tropeço, no original, no Novo Testamento, ela, em todos os momentos que ela foi mencionada como tropeço. Mas em um caso, foi mencionada como escândalo. Para muitos, infelizmente, Cristo se tornou motivo de escândalo. Porque eles preferem ficar com Moisés do que ficar com Cristo. Eles acreditam que é melhor edificar sobre os 10 mandamentos do que edificar sobre a pessoa de Cristo. Para estes, Cristo é tropeço, assim como foi para os fariseus. Cristo não veio guardando a lei, sim ou não? Foi ele que disse: eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Mas é interessante que, cumprindo a lei, ele foi tropeço para os judeus. Ele foi tropeço para os fariseus. Ele foi escândalo. Crucificaram Jesus porque ele foi motivo de escândalo. E ainda, até hoje, Cristo, que é o fundamento da igreja, ainda é escândalo para alguns. Porque quando nós falamos de Cristo, nós falamos do seu evangelho, da sua graça. Porque como diz João capítulo 1, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quando nós edificamos segundo a verdade da nova aliança, quando nós estamos edificando segundo a atual verdade, que é a verdade da nova aliança, muitos se escandalizam. Muitos se escandalizam com a graça. Muitos se escandalizam com a mensagem da graça. Talvez para você isso não é tão... Você está convivendo conosco há mais tempo, aqueles que converteram aqui na videira, talvez isso não seja a sua experiência. Mas para outros, talvez aqueles que vieram de outras igrejas, alguns que tiveram experiência em igrejas mais legalistas, preste atenção, você sabe o que eu estou falando. Lei, irmãos, é muito fácil de entender. Lei é muito fácil de ser compreendido. Lei é, faz isso, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você deve fazer isso, isso aqui você não deve fazer. Você entendeu? Tem alguma dúvida? Vamos embora. Tem muita igreja que é edificada assim. Mas a graça, ela choca com a nossa mentalidade natural. Ela confronta a nossa mentalidade natural. Ela confronta a maneira que nós aprendemos com a nossa mãe, nossa avó. Você provavelmente foi muito mais influenciado por um tipo de ensino legalista do que com base na graça. A graça confronta os seus conceitos. Porque a graça abençoa o malzinho e não abençoa o bonzinho. Olha isso. Você sempre aprendeu que nós deveríamos fazer para merecer. Porque isso é lei. A lei, na verdade, é a bênção de Deus para aqueles que obedecem. Isso é a lei de Deus. Agora a graça é a bênção de Deus para quem crê.
A graça é a bênção de Deus para quem crê. Mas e aí? Mereceu ou não mereceu? Não importa. Na verdade, o que eu acredito é que todos nós não merecemos, mas eu creio. Então eu quero receber essa bênção de Deus. Quem que ensinou isso? Qual é a expressão disso? Quem é a pessoa que expressa isso? Jesus. Jesus é essa pessoa. Muitos vão tropeçar em Jesus, mas nessa igreja nós não vamos tropeçar. Pelo contrário, Ele é o nosso fundamento. Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar. Terceiro princípio, ainda aqui em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, está escrito: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Se você está notando, o terceiro princípio aqui da edificação é: o edifício é construído ou é constituído de pedras vivas. O edifício que nós estamos falando, a edificação na qual nós estamos envolvidos, ela é composta, ela é constituída de pedras vivas. Interessante que Deus não edifica com tijolo, né? Na época de Jesus já havia tijolos. Tijolo é muito antigo. Lembra lá de Moisés? Na época de Moisés, o povo estava sendo escravo de Faraó, e dos serviços que eles tinham que fazer era, eles fabricavam o quê? Tijolo. Tijolo é uma coisa antiga. Mas a Bíblia não fala que a igreja é construída de tijolos. Que a edificação, ela é feita de tijolos. Por quê? Porque tijolo é humano. Tijolo é obra do homem. Pedra é obra de Deus. Tijolo é humano, mas pedra foi Deus que fez. A Bíblia fala que essa casa, ela tem uma pedra angular, uma pedra de fundamento, e essa pedra é Cristo. Ninguém pode colocar outra. Mas ela também é composta por várias outras pedras. E se você for pesquisar no original, nessa palavra grega, aí em 1 Pedro, capítulo 2, você vai ver que a mesma palavra, para se referir a Cristo, como pedra de fundamento, é a mesma palavra que é usada para as pedras que vivem. Sabe por quê? Porque dentro dessa edificação, tanto Cristo como nós temos a mesma natureza. Fala para o seu irmão e fala: você tem a natureza de Deus. Você consegue compreender isso? Alô, os irmãos estão comigo aqui nessa noite? Você consegue compreender isso? Eu e você temos a natureza de Deus. A mesma natureza do fundamento. A mesma natureza do fundamento é a nossa natureza. Para estarmos aqui nessa edificação, Deus fez de nós, cada um de nós, pedras vivas. Então, enquanto nós temos Cristo como a pedra, artigo definido, né? Ele é a pedra, sendo nosso fundamento, todos nós somos pedras. E juntos somos a casa de Deus. Juntos somos a casa de Deus. Eu não sou casa de Deus sozinho. Nós somos a casa de Deus. E para que a casa de Deus, né, seja edificada, é importante que cada pedra saiba o seu lugar. Você sabe qual é o seu lugar na edificação? Irmãos, nós não somos uma igreja onde para nós tanto fez, tanto faz. Você vem no culto, recebe uma palavra, Deus abençoe sua semana, a gente se vê domingo que vem. Nós não somos uma igreja assim. Já deu tempo de você ver que nós não somos assim? Nós somos uma igreja que acredita, prioriza, valoriza a edificação, uns aos outros, os relacionamentos. É por isso que você só é contado como membro nessa igreja quando você está lá na célula. Porque ali nós acreditamos que é um excelente meio, uma excelente ocasião e oportunidade para você desempenhar o seu papel. Todos nós temos um lugar nessa edificação. Todos nós temos um lugar. Nós não somos insubstituíveis, é verdade. Você remove uma pedra da construção e a construção continua lá. Não dá para tirar o fundamento, senão acaba a edificação. O fundamento é Cristo.
Uma pedra ou outra, se ela sair, não deveria. Vai abrir uma lacuna, vai abrir um buraco. Mas a edificação continua. Assim somos nós. Nenhum de nós é insubstituível. Mas todos nós temos o nosso lugar. Todos nós temos nosso papel. Lá na sua célula, você deve ministrar. Você deve servir. Você deve ser participante dessa edificação. E à medida que você vai crescendo, você vai ver que vai ter lugar para você no meio da liderança. Talvez o dom, o talento, a experiência, a revelação que Deus te deu vai servir para edificação no todo. E mesmo que você não venha participar da liderança, ser um presbítero, um pastor, um dia, você vai servir lá na sua célula. A igreja nas casas vão estar sendo edificadas e você vai ser participante disso. Isso é ter entendimento que eu sou uma pedra na edificação. E dentro dessa pedra nós temos a mesma natureza de Deus. Podemos avançar? Amém? Então, quarto princípio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O quarto princípio eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tem a ver com, para ser edifício, não basta ter um amontoado de pedras. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso nos fala de quê? Quando você lê esse texto, o que vem à sua mente? Alô? Unidade. Unidade. Uma coisa é ter um monte de pedras reunidas. Outra coisa é ter uma construção. Você consegue perceber a diferença deste prédio para um depósito de construção? Uma madeireira? Tudo que tem aqui tem lá, mas lá está solto. O que foi usado para fazer essas paredes aqui? Vamos lá. Tijolo, cimento, argamassa, areia, água, brita, o que mais? É isso, né? Tudo isso você encontra numa loja de material de construção? Mas não é por causa disso que lá é uma construção. Entende o que eu estou dizendo? Pode ter muitas pedras, mas isso não faz, em si mesmo, não faz uma construção. É importante que as pedras estejam encaixadas. É importante que as pedras estejam vinculadas. Para sermos verdadeiramente igreja, irmãos, não basta dizer que fazemos parte de uma determinada denominação. Não é isso que te faz um membro de uma igreja. Por que você é da videira? É porque eu participo da videira. Isso é pouco. Isso não te faz alguém que está vinculado na edificação. Participar de determinada denominação não faz de você um crente vinculado com o corpo. E o Senhor não quer que simplesmente você seja mais um em uma igreja, no sentido de ser simplesmente alguém que está frequentando uma reunião, participando de uma certa denominação. Não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para fazer parte da edificação. Deus te chamou para eu com o meu dom, com o meu chamado, com o meu talento, com aquilo que eu sou, eu tenho algo para contribuir no meio desses irmãos. E mais, esses irmãos têm algo para contribuir na minha vida. Na verdade, eu não sou nada sem esses irmãos. Eu preciso estar encaixado no meio deles. Quantos estão me entendendo? Então não sejamos os Rolling Stones. Não sejamos as pedras rolantes. As pedras que rolam, as pedras soltas. Que nós sejamos pedras edificadas. Esse tijolo, um desses tijolos que você está vendo aqui, ele é totalmente diferente de um tijolo que você pega na sua mão. Porque esse tijolo, ele está fazendo parte da edificação. Aquele ali está solto. Esse solto facilmente se perde, facilmente quebra, facilmente é danificado por alguma coisa. Sim ou não? Mas aquele ali é difícil danificar, porque ele faz parte da construção.
eu faço parte do todo. Eu faço parte do corpo. Eu estou envolvido. Para tocar em mim, vai ter que tocar em mais alguns perto de mim. Entende isso? Para retirar eu dessa construção, tem que tocar em um monte de outros aqui. Nós estamos vinculados uns aos outros. Nós fazemos parte da edificação. Então, se nós queremos, edificar uma obra prevalecente nessa cidade, irmãos, e eu creio que nós estamos aqui para isso, nós precisamos estar vinculados uns aos outros. E a Bíblia diz que o que nos vincula uns aos outros é o amor. O amor de Deus é a argamassa do Espírito. O amor de Deus é a argamassa que Deus escolheu para nos unir, para nos vincular. Nós somos vinculados uns aos outros em amor. O que faz de nós estarmos vinculados, irmãos, não é classe social, não é cor ou raça. O que faz de nós estar vinculados não é necessariamente a geografia. O que faz de nós estarmos vinculados é o amor de Cristo nos nossos corações. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por causa deste amor, por causa desse vínculo que nós temos, a construção pode ser feita. Então, essa argamassa é o Espírito de Deus liberando amor nos nossos corações. É o que faz de nós estarmos unidos, faz de nós estarmos juntos. E a edificação precisa ser em unidade. Então nós precisamos entender também, que cada uma dessas pedras na edificação tem uma finalidade. Então eu disse, ninguém é insubstituível, mas por outro lado, ninguém é desprezível. Não tem ninguém desprezível no meio da edificação. Não tem nenhuma pedra que seja pequena demais, que não sirva para a edificação. Da mesma forma, como quando o Senhor lança, a analogia da igreja como corpo. Da mesma forma que existem partes da construção que são mais vistas e outras menos vistas, mas todas elas são importantes, assim também é o seu corpo. Talvez cada membro do seu corpo gostaria de ser o seu olho, que todo mundo olhe para ele. Ainda mais tem alguns que têm uns olhos bonitos, verdes, azuis, grandes. Mas todo mundo olha para o seu olho. Micaela? Todo mundo olha. Por quê? Porque é visível. Está na frente. Aparece. Ninguém quer ser o dedinho do pé. Mas o dedinho do pé é importante para o corpo, sim ou não? Se você entende que tem alguns no corpo que vão aparecer mais do que outros. Você percebe isso na palavra de Deus? Me fala aí das cartas, das pregações de Bartolomeu. Ou de Tomé, vamos falar. Todo mundo conhece Tomé, Tomé. Cadê o livro de Tomé no Novo Testamento? Não tem. Uma pregação de Tomé, fala aí. Mas Tomé era o quê? Apóstolo. Você percebe que Tomé apareceu menos que Pedro? Menos que Tiago, menos que João, sim ou não? Então Tomé deve ter ficado enciumado, Ele deve estar agora lá na glória falando, Deus, eu vi que o Senhor tratou diferente com Tiago. Eu vi. Olha, todos os pastores ficam pregando lá, ficam abrindo lá a Bíblia no livro de Tiago, no livro de Pedro. Nunca ninguém abriu no meu livro, não escrevi nada. Está lá enciumado, porque não apareceu na edificação. É assim? Claro que não. Mas você acredita que ele foi importante? Com certeza. Se Jesus chamou ele, se ele fez parte do time de Jesus, será que ele tinha o seu lugar no corpo? Tinha. Então preste atenção. Alguns vão ter talvez mais proeminência, alguns vão aparecer mais. Acredito que isso esteja relacionado com o chamado individual que Deus tem para cada um de nós. Não são todos nós que seremos pastores, apóstolos. Não são todos nós que vamos um dia pregar na rádio, na televisão. Agora preste atenção. Você pode talvez nunca ser visto. Seu nome talvez nunca ser mencionado. Mas o seu chamado ser cumprido. O seu propósito ser realizado. Porque tudo tem a ver com o que você está fazendo, com aquilo que Deus te chamou para fazer. Começa lá na sua célula. Como é que é lá na sua célula? Começa lá. Lá não tem muita plateia não, irmãos. Os irmãos são meio popstar, eles não gostam da videira.
Esses dias eu já tive que falar isso para um dos irmãos que estavam querendo se aproximar da videira. Deve ser muito querido, muito amado. Mas ele chegou para mim e falou: pastor, conversei com o irmão aí, eles falaram que vocês estão precisando aí, né, compor a banda está meio desfalcado. Eu falei: mano, tão mesmo. Você toca? Eu falei: toco, não, tal, Deus me deu dom. Estava lá na igreja tal, mas teve um problema. Eu falei: amém. É o seguinte, esse irmão te convidou aí, vai na célula, porque lá você pode tocar. Aí começa lá. Começa a ir na célula. Aí você vai ficar responsável pelo louvor, você vai tocar na célula. Aí, pode ter certeza, vai ter um dia que você vai estar tocando ali. Aí ele nunca mais veio, não sei por que ele não veio mais. Ele não apareceu ainda. Mas ele pode aparecer. Ele vai ter um lugar? Sim ou não? Sim. Mas talvez ele não vai querer, talvez um lugar onde não vai ter muita plateia. Por que eu estou falando isso? Porque a célula é o lugar de nós começarmos, irmãos. Você sabia que todo pastor da videira começou na célula? Esse que vos fala, converteu, foi membro de uma célula e liderou uma célula. E multiplicou essa célula, que se multiplicou outras vezes, que começou a supervisionar células, que cresceram e me tornei um pastor. Algum dia, essa pregação que hoje você está ouvindo, 3, 4 irmãos tiveram que ouvir na minha célula. Agora, Deus tinha um chamado para mim para ser pastor. Talvez você não vai ser. Mas o que importa é, você está sendo fiel com aquilo que Deus te comissionou para fazer? Aquilo que Deus te chamou. Tem dons na sua vida que vai edificar e vai abençoar a sua célula mais do que o seu líder. Você pode contribuir, servir, ministrar, talvez em algo específico na sua célula, melhor do que o seu líder, melhor do que o seu pastor. Melhor do que o seu pastor. Porque, como diz o pastor Zé Carlos aqui no domingo passado, domingo retrasado, ninguém, irmãos, tem o pão inteiro. Não existe apóstolo Beltrano, Ciclano, pastor fulano de tal, que seja bom o suficiente que ele tenha o corpo inteiro, o pão inteiro. Ou seja, para você ser bem alimentado, tem que comer dele, mas tem que comer dos outros também. Lá na sua célula, é bênção que você receba do seu líder. Mas é muito bom quando o irmão que está ali abrindo a sua casa, o anfitrião, o líder em treinamento, até mesmo um visitante, pode falar algo que vai abençoar a sua vida. É assim ou não é? Mas quando que isso acontece? Acontece quando todos nós compreendemos: eu sou ministro de Deus. Eu sou uma pedra nessa edificação. Deus me chamou para cá, eu vou abençoar com aquilo que Ele tem me colocado. Eu vou abençoar com aquilo que Ele tem me dado. Amém? Então, para ser um edifício, não basta ser um amontoado de pedras. Precisamos estar vinculados. Agora, uma maneira, irmãos, que nós praticamos entre nós. Eu queria que você, cada vez mais, se abrisse para isso, buscasse isso. Tem a ver com a comissão que Jesus deu para nós. Que é uma maneira que nós praticamos, na verdade, esse vínculo. É através do discipulado. Quando eu digo discipulado, não estou falando necessariamente de uma reunião A ou B. Ainda que nós chamamos reunião de discipulado, mas o discipulado é: eu tenho alguém que fala na minha vida. A sua vida na igreja é uma vida oculta, é uma vida que ninguém sabe o que passa, ninguém sabe o que acontece. Ou tem alguém que fala na minha vida? Tem alguém nessa igreja que eu abro meu coração, que eu exponho meus medos, meus conflitos, minhas dificuldades, que eu estou aberto para receber uma exortação, que eu estou aberto para ser advertido, mas também me abraça, me consola, me conforta, me põe para cima, me ajuda. Tem alguém? Isso é o discipulado. Jesus fez isso com aqueles 12. Advertiu, exortou, instruiu, ensinou, confortou, apoiou, chorou com os que choram, se alegrou com os que se alegram. É isso, esse é na prática da nossa vida da igreja, isso é o nosso discipulado. Agora, os líderes fazem isso meio que automaticamente, por causa das reuniões de discipulado. Mas agora eu falo aos membros de célula. A maior parte dos irmãos que estão me ouvindo aqui são os membros, não são os líderes. Você precisa abrir o seu coração.
É assim que nós praticamos esse vínculo de uns com os outros, o vínculo da edificação. Amém? E por fim, irmãos, quinto ponto, quinto princípio que eu gostaria de compartilhar. Um grande edifício necessita de grandes colunas. Esse foi o ponto que, na verdade, mais saltou meu coração para compartilhar essa palavra com você nessa noite. Então eu costurei isso tudo para chegar nesse quinto princípio. Um grande edifício necessita de grandes colunas. Hoje não é nosso culto de envio, nós iremos ainda estar com os irmãos. Mas deixa eu abrir meu coração. Deixa eu falar algo para você. Eu continuo crendo que o Senhor vai fazer da Videira Novo Hamburgo uma igreja próspera, relevante e grande nessa cidade. Nós seremos uma igreja de milhares nessa cidade. Vamos influenciar pastores, igrejas. O Senhor nos deu essa palavra quando chegamos aqui. Isso vai acontecer. Outros pastores vão vir para receber aquilo que o Senhor tem dado nesse lugar. Nós seremos influência na unção, na glória, influência da vida, da revelação, do discipulado, da palavra. Influência para essa cidade. Eu creio nisso. Que o Senhor nos trouxe para cá como um tempo de despertamento espiritual para essa cidade. Eu creio nisso. Agora preste atenção, irmãos. Um grande edifício, ele necessita de grandes colunas. Eu falo isso para os irmãos como um apelo para você nessa noite. Colunas nos fala daquilo que dá sustento. O fundamento é Cristo. Mas existem irmãos na edificação que se posicionam como verdadeiras colunas. Nós necessitamos que mais e mais irmãos, cheios do Espírito Santo, se levantem para dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, eu vou ser uma coluna nessa obra. Sabe quem são colunas na edificação? Nessa estrutura nossa, colunas são líderes de células cheios do Espírito Santo. Essas são as colunas. São, daqui a pouco, discipuladores cheios do Espírito. São pastores e obreiros que se levantam para sustentar essa obra. Mas espera aí, não é Cristo que sustenta? Sim, Ele é o fundamento. Mas tem pessoas que nós não podemos mexer nelas de qualquer forma. Nós não podemos mexer nelas de qualquer jeito. O mínimo, o básico que você conhece, imagina, de engenharia civil, de construção, você sabe, coluna você não mexe de qualquer jeito. É assim ou não é? Ali atrás tem algumas colunas. Existem colunas que estão ali nas paredes também. Mas eu não posso simplesmente falar: a igreja cresceu, né, vai ter cadeiras até lá no fundo do prédio. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrancar essas colunas para facilitar a visibilidade. Opa, cuidado. Você não mexe em coluna assim de qualquer jeito. Igual tira um pedaço da parede. Ou tirar uma coluna nos fala de mexer em algo que está sustentando aquela construção. Então aquilo que está sustentando tem a ver com Cristo e aqueles que Ele tem levantado na edificação. E eu oro para que mais e mais colunas sejam levantadas nesse lugar. Eu profetizo que não faltarão colunas nessa construção. Que aquilo que o Senhor vai fazer e quer fazer na igreja em Novo Hamburgo, não faltarão colunas. À medida que essa obra crescer, colunas serão levantadas. Não faltarão pastores, não faltarão líderes, não faltarão anfitriões, não faltarão homens e mulheres, casais, cheios do Espírito Santo, Pedro, para ser coluna nessa obra. Não vai faltar. Não vai faltar. Agora, fundamento é só um. Colunas são inúmeros. E eu finalizo com isso. Quanto maior o número, ou quanto maior o número das colunas, maior é a construção. Só que existe um ponto das colunas que talvez você não sabe. Se você olhar para as construções antigas, você vai saber o que eu estou falando. Porque hoje não tem mais essa conotação, as colunas.
Mas quando você olha para as construções antigas, você vê que a coluna, ela não apenas está sustentando, mas ela tem uma posição de glória na construção. Quando você vê aquelas construções antigas, não precisa ir muito longe. Talvez você já morou em uma casa dessa, aonde eles colocam a coluna, até decora. Você vai naquelas construções das igrejas católicas, a coluna tem pintura. Pinta, coloca uma borda de ouro. Os castelos antigamente, o que eles faziam com as colunas? Coluna era a glória. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória dessa casa, a glória dessa edificação, serão famílias, casais, jovens, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que são colunas dessa obra. É aqui que está a glória. É aqui que está a glória. Uma igreja como a nossa, existe aí fora a igreja do bispo, do missionário, do apóstolo, mas uma igreja como a nossa não é a igreja do pastor fulano de tal. Uma igreja como a nossa é a igreja das colunas, é a igreja desses líderes. Nós vamos ter muitas colunas, e essa vai ser a glória da nossa igreja. A glória da nossa igreja vai ser aonde um líder de célula for e ministrar algo, os irmãos vão falar: uau, aonde você recebeu isso? Aonde você aprendeu isso? Você é pastor? Não, não sou pastor. O que você é? Não, eu converti tem 6 meses, tem 1 ano. Eu lidero uma célula lá na videira. Essa é a nossa glória. E o que eu estou te falando, eu não estou indo muito longe não, irmãos. Eu mesmo tive essa experiência há mais de 13 anos atrás. Primeira vez que eu preguei numa igreja, Alexandre, eu fui convidado a pregar numa igreja. Eu era um líder de célula que tinha acabado de fazer o CTL. E sabe o que os irmãos falaram quando eu preguei? Que bênção! O irmão é pastor? Não, eu só tenho 19 anos, sou solteiro, não sou pastor, converti tem 1 ano. Essa é a glória da videira lá em Goiânia. O pastor Luiz nem sabia, nem me conhecia. Mas eu estava indo lá e abençoei uma igreja. Isso não é glória? Sim ou não? Essa vai ser a glória dos pastores dessa igreja. Saber que essa edificação não está só em cima dos ombros dele e a glória dele. Na verdade, são muitas colunas que estão sendo levantadas para reproduzir tudo aquilo que eles têm recebido. Amém, irmãos? Fiquem de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Hoje, conscientemente, eu sei que não falei nada para os irmãos aqui muito profundo. Nós estamos falando de coisas muito simples. Princípios de construção. Só que talvez o que faltava para ti era o entendimento de que a igreja é uma construção. Então, se você colocar esses princípios só no natural, não tem nada novo para você. Ter que escavar o fundamento, as pedras, as colunas, não tem nada muito novo, muito simples. Mas é importante que você aplique isso ao seu ministério, à sua casa, à sua célula, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu quero te convidar a sonhar conosco, e dizer para o Senhor, talvez você não disse isso ainda. Eu te convido, fala hoje, para Deus, não é para mim. Fala hoje: Deus, eis-me aqui, conta comigo nessa edificação. Conta comigo nessa edificação. Eu sou uma pedra colocada nessa construção. Eu não sou qualquer um. A construção, a casa é feita de pedras, e eu sou uma delas. Talvez o seu chamado hoje, você já tem revelação da pedra. Talvez Deus está falando para você: eu quero fazer de ti uma coluna nesse santuário. Eu quero fazer de ti uma coluna nessa construção. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Gostaria de convidar você a orar agora sobre essa palavra, sobre aquilo que você recebeu de Deus.
Responda a Ele agora. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor onde você está nessa construção e o que você quer ser. Em nome de Jesus. Quem me diz que eu sou. Quem me diz que eu sou tuas promessas. Nós estamos edificando essa obra com as pedras vivas. E aqui estão eles, Senhor. Aqui estão estas pedras. Levanta neste lugar verdadeiras colunas. Colunas para a tua glória. Para a glória da casa. Senhor, não apenas uma, não apenas duas, mas levanta inúmeras colunas da videira Novo Hamburgo. Levanta inúmeras colunas. Levanta, Senhor, dezenas, centenas de colunas para a tua glória neste lugar. Em nome de Jesus. E abre-nos o entendimento para ver o Senhor e a edificação que o Senhor nos envolveu. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga bem forte comigo. Diga: eu sou uma pedra viva na edificação da casa de Deus. Diga: o fundamento já foi colocado. Estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo. Diga: mas eu creio que uma grande obra será levantada. Diga: está sendo levantada nesta cidade. E quanto a mim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, levanta-me, encaixa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Diga aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos encerrados.